Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de MySQL. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa 7ª aula de banco de dados, nós vamos trabalhar um conceito dando continuidade àquilo que a gente viu na aula passada, e dessa vez nós vamos aprender a manipular registros. E em outros livros ou tutoriais, você pode encontrar esse assunto com outros nomes. Pode ser também manipulando linhas ou então manipulando tuplas. Todos esses são sinônimos. Você pode ver, assim, registro é o mais comum de aparecer. Mas se por acaso for citado linha, o conceito de linha é a mesma coisa que o registro. É uma linha da tabela. A gente já vai ver, você vai entender por que a gente chama de linha e por que os campos, por exemplo, a gente chama de colunas. Mas um nome que é bem curioso é o nome tupla, que também se refere a uma linha de um banco de dados. Ou então um registro de banco de dados, enfim. Então, se por acaso em algum lugar aparecer os termos registro, linha ou tupla, você sabe que está se falando da mesma coisa. Em um dos vídeos anteriores, a gente viu como incluir linhas, né? Você viu o comando insert into, que algumas pessoas chamam de insert into. Então você, pequeno gafanhoto, já sabe incluir linhas. O quê? Você não sabe incluir linhas? Então o que você está esperando, meu querido? Aqui, ó, vai aqui que tem uma playlist. Se você caiu nessa aula de manipulação de registros, sei lá por quê, saiba que existe um curso completo e você precisa seguir esse curso. Se você não sabe utilizar o comando insert into direito ainda, você clica aqui no meio, ó, você vai ter a playlist e aqui nessa playlist você vai ter acesso a essa aula, essa e muitas outras aulas. Como eu disse logo no início, essa é a 7ª aula de banco de dados. Então você já se pressupõe que existem outras 6, eu acho. Então vamos parar de conversa e vamos trabalhar. Já estou aqui com o meu AMP aberto, já estou aqui com o meu Workbench aberto. E se você chegou agora, com certeza você está perdido. Então, volta da dica. Assiste a playlist, meu querido. Você vai entender tudo bonitinho. Você vai aprender MySQL da forma correta. Então, se você perceber aqui, eu não estou com banco de dados nenhum aberto. Ó. Eu estou com o banco teste aqui, que é o que já vem no MySQL, e estou com o cadastro. Não existe, porque nenhum deles está em negrito. Para abrir, você tem 2 maneiras. Ou clica 2 vezes, como a gente está fazendo. Se você clicar 2 vezes, ele abre. Ou então você bota o comando use cadastro. Ponto e vírgula, pressiona Ctrl Enter e ele já abriu o banco de dados de cadastro. Simples assim. Aqui você vai dar uma olhada, ó. A gente já tem as tabelas curso e gafanhotos. A tabela gafanhotos, eu tenho as colunas ID, nome, profissão, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. O seu banco de dados tem que estar dessa maneira. Na tabela cursos, eu tenho as colunas ID do curso, nome, descrição, a carga horária do curso, o total de aulas que ele tem e o ano em que ele foi lançado. Se a gente vier aqui e der select asterisco from gafanhotos, pressione Ctrl Enter e ele já vai te mostrar aqui, ó, Godofredo, Maria, Creuza, Dalgisa, Cláudio, Pedro e Janaína. O que você tem contra os nomes que eu coloquei aqui? Mas dá uma olhada aqui na tela para você entender direito o que é linha e o que é coluna. Se você prestar atenção, a nossa lista, né, o meu result set... Ah, gostou do nome, né? O nome disso é result set, que é o resultado de uma instrução, né? No meu caso aqui, a instrução select. Se você prestar bem atenção, as minhas linhas são os meus registros aqui. Acabei de selecionar o registro da Maria. Acabei de selecionar o registro do Cláudio. Então, tudo que estiver em linha é registro. Tudo que estiver em coluna é campo. Tá vendo aqui, ó? O nascimento. Tudo isso daqui é minha coluna nascimento. Tudo isso daqui é minha coluna peso. Tudo isso aqui é minha coluna nacionalidade e assim sucessivamente. Então, guarda aí na sua cabeça, pequeno gafanhoto. As linhas são as tuplas ou registros. As colunas são os meus campos ou meus atributos. O que eu quero fazer aqui é manipular linhas. Se você quiser manipular colunas, eu já te ensinei o comando. Vai para a aula de Alter Table que você vai entender. O comando Alter Table permite que você altere as colunas. Os comandos que você vai aprender aqui vão permitir que você manipule linhas. Viu como a gente está avançando aqui? Vamos dar um select aqui em cursos. Ctrl Enter. Ele já mudou, ó. Percebe aqui que a gente não tem nenhuma linha, tem um asterísticozinho aqui na frente, que indica que não tem registro nenhum. Então, o que nós vamos fazer aqui, antes de mais nada, é incluir novos registros. Vamos incluir novos cursos. E aí, pequeno gafanhoto, para facilitar e para acelerar a aula, eu já digitei um comando. Se você prestar atenção aqui, ó, dá uma olhadinha aqui na tela. Já tem um comando digitado. Eu vou mostrar ele para você. O que eu criei aqui foi um comando insert into gigante. Então, ó, insira na tabela cursos os valores e coloquei vários registros com valores. Achou difícil? É sinal de que você não assistiu a aula de insert into direito.
dá uma olhada, ó. Aqui em cima, eu vou te dar uma moral, eu vou colocar aqui a aula de Insert Into. Então, como quem não quer nada, clica aqui se você sentir dificuldade, clica aqui e assiste. Continua nessa aula. Se você sentir alguma dificuldade, clica aqui e assiste a aula de Insert Into antes. Então, esse comando aqui vai adicionar vários registros. Se você prestar atenção, existem alguns erros de digitação aqui, ó. Jarva. E se você assistiu o curso em vídeo Responde, você sabe do que eu tô falando. Você não assiste Curso Vídeo Responde? Vai dar uma olhada lá na playlist. Tem uma playlist exclusiva só de Curso Vídeo Responde. Coloquei aqui também, vou te dar essa moral. Tem aqui, ó, PGP no lugar de PHP. Então tem alguns errinhos que eu coloquei de propósito. Isso porque nós vamos manipular linhas. O que eu te recomendo é o seguinte: pause o vídeo, vou passar para a tela. Então, ó, nesse momento, pause o vídeo e digite no seu MySQL Workbench esse comando. Isso é de suma importância porque nós vamos precisar dessas linhas para poder manipular. E você sabe que só se aprende como? Praticando. Então para de preguiça, vou voltar para lá, você pausa o vídeo, eu vou esperar, hein? Vai, pausa o vídeo. Pausa. Não vai pausar, né? Eu espero que você tenha pausado, eu espero que você tenha digitado. É só assim que você vai aprender, hein? Então vou colocar aqui, ó, vou dar Ctrl Enter. Pressionando o Ctrl Enter, ele já adicionou. E vamos dar um Select aqui agora de novo. Select asterisco from cursos. Ctrl Enter. Agora, ó, eu já tenho os dados incluídos. Beleza? Então, vou considerar que a gente já está nesse ponto. Então, para deixar bem claro, nosso banco de dados tem o cadastro de duas coisas: gafanhotos e cursos. Nos gafanhotos, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos esses atributos e, se você percebeu, o ID está sublinhado ali. Isso porque ele é o quê? Chave primária. E a estrutura de cursos é a seguinte: ID curso, nome, descrição, carga, total de aulas e ano. Então, depois de fazer a inclusão, nossa tabela de cursos está com essa estrutura. Coloquei as colunas ali e vou colocar as linhas. Nós temos várias linhas que foram incluídas com aquele comando que a gente acabou de usar. Perceba aí que são 10 registros que foram incluídos, inclusive com os erros de digitação. Erra na digitação também, para você poder acompanhar o que a gente está fazendo aqui. Para facilitar a sua vida, eu vou marcar os erros que eu cometi aqui. Então, eu botei lá, ó, o curso de HTML4, não é HTML4, é HTML5. Botei ali, ó, PGP, que foi feito em 2010, não foi em 2010, né? Foi o curso de PHP, que foi feito em 2015. E o curso de Java, que tá Java, tá com a carga ali de 10 horas, que não são 10 horas, são 40. E o ano tá 2000, também é 2015. Se você perceber, tem uns cursos ali de 2018 que são meio trollagem. Calma que isso vai ser necessário também. Digita tudo aquilo do momento em que você pausou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir manipular essas linhas. Eu não consigo manipular várias linhas ao mesmo tempo. Um comando manipula uma linha. Mas eu consigo mexer dentro de uma linha em várias colunas ao mesmo tempo. Vamos aprender como fazer isso. A primeira coisa que nós vamos fazer é modificar a linha 1 ali, ó, do HTML4. Na verdade, a única coisa que tem que se mudar é de HTML4 para HTML5. O comando para fazer isso é muito simples. Então, ali, ó, coloquei do lado direito todas as modificações que a gente tem que fazer. Vamos começar pela linha 1. E se você percebeu, a coluna do ID curso está marcada. Eu vou te explicar por quê. Então, olha só, a coluna do ID curso eu botei de verde ali só para identificar. Vamos ao comando. Para a gente poder modificar uma linha, a gente vai utilizar o comando update. Então, eu vou colocar update cursos, curso sendo o nome da tabela, e vou colocar set nome igual HTML5, isso é, eu vou modificar na tabela cursos o nome para HTML5. Tá vendo que a coluna ali é nome? Então, eu estou mudando de HTML4 para HTML5. Mas beleza, mas como é que eu vou identificar qual linha vai ser modificada? Também é fácil, é só você se basear em um dos campos. No meu caso aqui, eu vou me basear na coluna de chave primária, porque aí eu tenho certeza que só existe uma linha. Lembra que chave primária identifica cada registro, identifica cada linha. Não existem duas linhas com a mesma chave primária. Para fazer isso, complementando o comando, você vai colocar where id curso igual a 1. Então, olha só, vamos a uma pequena aula de inglês rápida. Update é atualize. Set é configure. E where é onde. Então, vamos tentar ler em português. Modifique os cursos configurando o nome para HTML5, onde o ID curso é igual a 1. Viu como é mais simples quando você simplesmente traduz do inglês para o português? Então, eu vou modificar a tabela cursos, vou modificar o conteúdo da coluna nome para HTML5, onde o ID seja 1. Vamos digitar, vamos ver o que vai acontecer. Então, já estou aqui com o meu select aberto e vou digitar o comando. Ó. Eu limpei o comando anterior e vou digitar esse agora. Na verdade, você não precisa nem limpar, né? Eu só limpei para a aula ficar mais bonitinha. Então, vamos lá. Update. O nome da tabela, cursos. Update cursos.
configurando o nome para HTML5. Lembrando que isso aqui não é crase nem acento agudo, isso é aspa simples. Onde o ID curso é igual a 1. Simples assim. Então eu vou modificar. Onde o ID curso for igual a 1, só existe uma linha com ID curso igual a 1. Pode procurar, não existe outra. E nunca vai existir, porque ID curso é chave primária, não se esqueça disso. Então ele vai modificar essa linha aqui. Vou pressionar Ctrl Enter. Ele sumiu o select, ó. Vou botar aqui embaixo. Select, asterisco, from, cursos. Ctrl Enter. Olha lá, ó. O que era HTML4, agora está HTML5. Viu como é fácil? Acabamos de manipular uma linha. Mas não para por aí, não. Vamos dar continuidade. Se você perceber, a linha 4, que está o curso de PHP, primeiro, o nome está como PGP e o ano está como 2010. Eu tenho que alterar os dois ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? É fácil também. Vamos começar o comando como começamos o anterior. Olha lá, update cursos. Só que agora o meu set vai ser diferente. Olha só, considerando a linha 4 ali. Set, nome PHP, vírgula, ano 2015. Viu como é fácil? Eu simplesmente coloco na mesma linha todas as alterações separadas por vírgula. Mas em qual eu vou alterar? Agora eu vou indicar no where qual a linha que eu vou modificar. Where id curso igual a 4. Vamos digitar esse comando. Vamos lá, ó. Update cursos, modificando o nome para PHP e o ano para 2015, onde o ID do curso seja 4. Então ele vai modificar, ó, essa linha aqui, ó. Ele vai modificar o nome para PHP e o ano para 2015. Clica na linha, pode ser em qualquer lugar, contanto que seja dentro do comando, Ctrl Enter, ele modificou. Para verificar se realmente modificou, vamos selecionar aqui o Select, Ctrl Enter, perceba aqui, ó, modifiquei para PHP, modifiquei para 2015. Agora ficou fácil, né? Vamos dar continuidade porque tem mais uma linha errada. Se você perceber ali, ó, a quinta linha também está errada, porque o nome do curso está Java, a carga não está 40 e o ano não está 2015. E aí você pode estar pensando, para que tu vai gastar tempo falando isso? É o mesmo comando, é parecido, mas eu vou adicionar mais um parâmetro para poder limitar a ação do comando. Então vamos começar. Update curso, set nome Java e a carga 40 e o ano 2015, where id curso igual a 5. Tudo igual, tudo perfeito, sem problema nenhum. Simplesmente eu estou modificando 3 colunas, então eu separo por vírgula. Você é um gafanhoto esperto, já entendeu isso. O fato é o seguinte, com o update, se você mexe na chave primária, você só mexe numa linha. Mas existe a possibilidade, existe o risco de você mexer em várias linhas ao mesmo tempo. Se esse for o seu caso, por exemplo, eu quero modificar todos os anos para 2020. Ou todos os cursos que têm 40 horas, eu quero modificar o nome para, sei lá, Python. Eu consigo fazer isso. E isso é perigoso. O que você vai conseguir fazer é, se você realmente quer limitar a uma linha, você pode utilizar um parâmetro especial e fácil de entender. No final do comando, eu vou colocar um limit 1 e vou botar ponto e vírgula. Esse limit é para limitar quantas linhas vão poder ser afetadas. Então, presta atenção aqui. Eu quero modificar o nome do curso para Java, eu quero modificar a carga para 40 e quero modificar o ano para 2015. Mas eu não quero que essa alteração afete mais de uma linha, caso eu tenha errado o comando. Claro que se eu utilizar a chave primária, só vou afetar uma linha. Então, o limit ele vai permitir que eu limite a ação do meu comando. Vamos ver como é que funciona. Então, eu vou colocar lá, ó, update cursos, modificando o nome para Java, o ano para 2015 e a carga para 40. Eu não preciso nem colocar na mesma ordem. Onde o ID, ó, eu quero modificar esse daqui, ó, onde o ID seja 5. Só que eu vou colocar aqui, ó, um limit 1, para ele limitar a um registro apenas. Ctrl Enter, vamos dar Select, e você percebe aqui, ó, ele já modificou para Java, 40 horas, 2015. Até então, você está pensando, o resultado foi o mesmo. Olha só como o update pode ser perigoso. Eu vou mexer diretamente nessas linhas aqui, ó. Vou mexer nessas 3 linhas. Você percebe aqui que uma característica padrão delas é que o curso é de 2018, que na verdade nem aconteceu ainda. Eu vou preparar aqui, ó, um update cursos, modificando o ano para 2050 e a carga para 800. Vamos exagerar. Só que em vez de mexer no ID curso, eu vou mexer, ó, onde o ano seja igual a 2018. E eu estou fazendo aqui? Esse enquanto, ele não vai pegar somente uma linha. Ele vai pegar todas essas 3 linhas, ó. Ele vai colocar essas 3 linhas para isso. Claro que eu vou tirar o limit. Ó. Então,
Se eu der esse update aqui, ele vai modificar todos esses registros. Vê? Vamos provar. Opa, ele deu erro aqui, ó. Isso vai acontecer na sua casa também. Calma que isso não foi um erro da digitação, não. Isso é uma proteção do Workbench para você. Vamos desligar essa proteção aqui por enquanto. Eu recomendo que você mantenha ela ligada. Por padrão, o Workbench só deixa você fazer atualizações em uma linha, mexendo aqui na chave primária. Para modificar isso, você clica em Edit, Preferences, e na tela que vai abrir, clique em SQL Editor. Aqui embaixo, você tem o checkzinho, que é o Safe Updates, que são atualizações seguras. Vou desmarcar, eu não quero atualizações seguras. Viu como é perigoso? Até a ferramenta aqui já me bloqueia isso. Clique em OK, clique aqui nesse botão para reconectar, pressiona Ctrl Enter. Não se esqueça de clicar em conectar. E agora vamos dar o Select para ver o que aconteceu. Clicando aqui, Ctrl Enter. Vamos fechar a janela de baixo aqui, ó. Só clicar na parte de cima. E agora, você vai perceber que, olha só, todos os cursos que eram 2018 ficaram com o ano para 2050 e a carga horária de 800. Eu não sei se você conseguiu entender o quão perigoso é isso. Por exemplo, imagina que seu banco de dados tem o cadastro dos seus 5.000 clientes. Por exemplo, eu tenho um banco de dados do curso em vídeo dos 120 mil alunos inscritos. E eu dou um update errado e ele muda o bairro de todo mundo para Madureira, por exemplo. Imagina o risco que isso acontece. Então, por isso que o Workbench tem o Safe Update, que a gente desligou temporariamente. Eu recomendo que depois que você fizer essas aulas, você ligue de novo. Assim, enquanto você está com aula, mantenha ele desligado, porque você pode brincar com o negócio. Mas é muito importante que você mantenha, por exemplo, um backup do seu banco de dados. E é por isso que a próxima aula vai te ensinar isso. Como é que você vai criar uma cópia do seu banco de dados aqui. Então, pequeno gafanhoto, muito cuidado quando for utilizar o update. Ele pode acabar com o seu banco de dados e aí você precisa ter um backup para isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um update agora com a limitação para você poder entender. Então, percebe o seguinte aqui, vou atualizar os cursos, onde o ano for 2050, né, que agora eu tenho 2050, eu tenho vários cursos. Eu vou modificar para 2018 de novo e vou colocar 0 horas de carga. Se eu fizer isso, ele vai alterar quantos registros tem em 2050. Beleza, eu venho aqui e aqui. Então, eu tenho essas 3 linhas aqui, 2050. Então, se eu der esse comando aqui, ele vai mudar tudo isso para 2018 e tudo isso aqui para 0. Só que agora, vamos ver o limit funcionando. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, limit 1. O que vai acontecer é o seguinte, mesmo eu tendo essas 3 linhas com 2050, ele vai se limitar a alterar somente a primeira delas. Vamos ver como é que funciona. Vou dar Ctrl Enter aqui, logo em seguida, o Select. Perceba que eu ainda tenho 2 linhas aqui, ó, com 2050, e a alteração que eu mandei fazer para 2018 e 0 só aconteceu na primeira linha. É assim que funciona o limit. Então, o limit é uma segurança. A dica que eu te dou é, tenta evitar utilizar o update, principalmente no seu banco de dados que está ativo no momento. E se você vai utilizar, liga o Safe Update lá diretamente nas preferências do seu Workbench. Combinado? Então, é assim que funciona a atualização de registros. Então, depois de tudo isso que a gente fez, a nossa tabela, como você acabou de ver, tá desse jeito. Toda alteradinha, tudo bonitinho. Quase tudo bonitinho, né? Isso porque tem 3 registros lá embaixo que eu não quero. Se você prestar atenção, esses 3 registros lá de baixo, eles são completamente inúteis. Eu não vou fazer curso em vídeo de sapateado, nem de cozinha árabe, nem um curso para te ensinar a ser youtuber. Então, eu não quero essas linhas. Eu quero apagar essas linhas. Aí você pode pensar, dá um update colocando tudo vazio. Não é assim, pequeno gafanhoto. Se você fizer isso, você vai ter 3 registros com tudo vazio. Então, você vai precisar de um outro comando para poder aprender a apagar linhas. Então, o update, ele mexe em linhas existentes, mas mantém elas lá. Vamos ver um comando para excluir essas linhas para sempre. O comando para apagar também é muito simples. Vamos começar ele utilizando a linha delete from cursos. Delete, tá quase em português, né? Delete, apague. Apague, from é da tabela cursos. Né? A origem, from é origem. Então, eu vou botar delete from cursos, isso é, apague da tabela cursos, where id curso igual a 8. Então, o que eu estou fazendo aqui é apagar um registro, já que o id curso é minha chave primária. Vamos ver como é que funciona. Então, vou apagar aqui esse comando update, vou colocar delete from cursos, where, que é onde, né? O id curso foi igual a 8. Vamos dar Ctrl Enter, vamos dar o Select. Tá lá, ó. O registro 8 não existe mais, ó. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pulo 8, 9, 10.
O registro foi embora. E muito cuidado, pequeno gafanhoto, porque aqui não tem Ctrl Z. Não tem assim, errei. Como é que eu desfaço? Não desfaz. Poxa, mas aí não é seguro? Cara, olha só, presta atenção. Se você conseguiu digitar delete from cursos where id igual a 8, é porque tu tem certeza que tu quer apagar. Então, muito cuidado quando você for utilizar o delete também. Mais uma vez eu te recomendo, mantenha sempre um backup do seu banco de dados num estado coerente. Não sabe fazer? A gente te ensina na aula 8, é só você ter paciência. E assim como no update, você também pode dar um delete que afete várias linhas. Por exemplo, delete from cursos where ano igual a 2018. Isso é, ele apagaria todos os cursos que foram criados em 2018. Se você quiser especificar quantos cursos são, sei lá, dei o select, eu sei que são 3 cursos que eram em 2018 e eu quero apagar eles. Dá para fazer utilizando limit 3, por exemplo. Agora eu vou limitar a ação do meu delete. Atenção! Para você apagar vários registros, você também precisa desmarcar aquela opção do Safe Update diretamente lá nas preferências. Então, se por acaso você não desmarcou ainda e quer apagar vários e não está funcionando, é exatamente isso que está acontecendo. Desmarca o Safe Update, atualiza, reconecta, naquele botãozinho que eu já te mostrei, e siga com a sua aula. Vamos fazer aqui. Então, basicamente, o que eu quero é apagar esse e esse. Quero apagar esses 2 registros. Na verdade, aqui eu vou apagar por 2050, né, que é o ano dos 2. Então, vamos lá. Delete from cursos, where ano igual a 2050. E eu vou limitar aqui para 2. No início pode parecer até meio tonto isso. Você fala, mas eu tô vendo que são 2. Beleza, você tá vendo. Mas o MySQL vai te obedecer. Caso você não tenha visto aqui, por exemplo, que tem mais 10 cursos em 2050, todos eles vão ser apagados. Então, eu quero apagar só esses 2. Bota um limit lá. Vai por mim, é mais seguro. Vamos dar Ctrl Enter aqui e vamos dar o Select. Perceba aqui que agora eu tenho 7 cursos preenchidos e aqueles 3 foram embora. No meu caso aqui, os últimos 2 foram embora. E aí? Entendeu? Tudo certinho? Tá bonito aí? Praticando? Eu espero que sim. Porque se você não estiver praticando, daqui a meia hora você vai tentar fazer e não vai conseguir. Escreve o que eu tô te falando. E se você estava achando o uso do comando delete perigoso, olha só o que eu vou te ensinar agora. Removendo todas as linhas de uma tabela. Sim, você pode apagar todas as linhas de uma tabela. Você pode apagar todos os registros. Eu vou te ensinar como, mas você sabe. Tem que ser com cautela. O comando é mais simples ainda. Truncate Table Cursos. O comando Truncate Table vai fazer uma truncagem. Truncar uma tabela é apagar todos os registros. Vamos ver isso funcionando. Prepara o coração. Saca só. Truncate Table Cursos. Você pode até resumir um pouquinho mais esse comando. Você pode tirar o table. Pode botar só Truncate Cursos. Serve o Truncate Table, serve só Truncate. Vamos botar aqui, ó, Truncate Cursos. Tô sem coragem. Vai. Ctrl Enter. Quando você der o Select, olha lá a tabela vazia. A dor. Fico até perdido. Mais uma vez te dizendo, você não consegue dar Ctrl Z. Então, perdeu? Perdeu, amiguinho. Se você não tem backup, já era. Acho melhor eu terminar a aula aqui, porque dá uma dor no coração, cara. Dá mesmo. Mas antes de terminar, vamos à classificação que a gente faz de toda a aula. Até o momento, a gente aprendeu alguns comandos, como, por exemplo, Create Database, Create Table, Alter Table e Drop Table. E vimos que eles eram comandos DDL, comandos de definição. E vimos o Insert Into, que é manipulação. E aí o time do DML está perdendo. Vamos tentar encaixar aqui os 3 comandos que a gente aprendeu hoje. Os comandos que nós aprendemos foram o Update, o comando Delete e o comando Truncate. Como é que você classificaria esses 3? O Update, ele mexe nas linhas, ele manipula dados. Se ele manipula dados, ele é o quê? DML. O delete apaga dados. Ele não apaga estrutura, ele não apaga definições. Então, o delete também é DML. O truncate, a gente fica na dúvida. Truncar, ele mexe na estrutura, ele apaga tudo. Não, ele mexe nos dados. Ele manipula todos os dados, apagando todos eles. Sendo assim, o truncate também é DML. E aqui eu queria deixar uma explicação. Qual a diferença entre os comandos drop table e o comando truncate, se os dois apagam? Por que eles são classificados diferentes, um como DDL e outro como DML? Na verdade é o seguinte, o drop table, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, ele apaga a tabela inteira. Ele apaga os dados e apaga também a estrutura da tabela. O truncate, ele apaga os dados, mas mantém a estrutura lá. Por isso que ele não é DDL. Ficou claro, gafanhoto? Então vamos dar uma olhadinha na nossa lista de comandos. Até o momento, nós aprendemos 4 comandos DDL e 4 comandos DML.
empatamos o jogo. E agora que o jogo está empatado, a gente vai dar uma pausa nos comandos e vamos aprender a exportar a nossa base de dados. Como é que você pega esses dados que já estão cadastrados, joga para fora, faz um backup dele num pendrive, faz um backup dele em algum lugar, e também como é que você pega esses dados do seu pendrive ou do seu backup e joga de volta para o seu servidor de banco de dados. Mas isso a gente só vai aprender na próxima aula, porque essa já tá grande pra caramba. Eu queria pedir mais uma vez que você me dê a honra de ser o nosso aluno cadastrado, clicando aqui e se inscrevendo no canal. E nunca se esqueça, do lado do se inscreva tem uma engrenagem. Depois que você se inscreve, fica uma engrenagenzinha. Clica nessa engrenagem e pode marcar, quero receber informações por e-mail. Sempre que sair uma aula nova, você vê que está saindo aula constantemente agora, sempre que sair uma aula nova vai ser enviado um e-mail, não é pela gente, é diretamente pelo YouTube, então não tem propaganda, não tem nada, é diretamente pelo YouTube. Eles vão te mandar um e-mail dizendo assim, olha só, curso em vídeo, aquele cara maluco lá, retardado, que te ensina MySQL, lançou mais uma aula, vai lá ver. E sempre que tiver aula, você sabe que a gente vai organizar numa playlist, porque a gente é organizado. Clicando aqui, você vai diretamente para a playlist do MySQL. Aqui no meio, você vai ter acesso a todos os dados, todas as informações e você vai poder fazer o curso diretamente pela nossa plataforma e no final, imprimir o certificado. No final, que eu digo, quando acabarem todas as aulas. Nunca se esqueça, você tem o izinho interativo aqui em cima, onde a gente faz a seleção de algumas aulas, de coisas importantes, de algumas playlists que a gente coloca aqui em cima. Então, a gente prepara tudo bonitinho para que o curso em vídeo seja sempre o seu canal de tutoriais favoritos. É isso aí, pequeno gafanhoto. Assiste essa aula mais de uma vez, são muitos comandos, são muitos parâmetros, são muitos detalhes e você precisa praticar. Um forte abraço e até a próxima. E se você estava achando o uso do comando delete perigoso, presta atenção nisso que eu vou acabar de te ensinar. Porra, que eu vou acabar de te ensinar. Puta que pariu. E se você estava achando o uso do comando delete perigoso, porra,